Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, primeiro dizer que os vereadores o vereador Guila, ele devia começar a falar do seu partido. E aqui quando ele reclama muito e ele fala e critica, e algumas pessoas que criticam o governo Dilma, a gente entende. Porque, na verdade, tem medo das investigações. O vereador Adelino tem medo que peguem o amigo dele, Eduardo Cunha. O vereador Guila tem medo que peguem os deputados do PP, alguns que até repassaram dinheiro para a campanha dele. A gente tem aqui o Afonso Ram, José Otávio Germano. Nunca se investigou tanto nesse Brasil. E é isso que essas pessoas têm medo. É isso que as pessoas têm medo. Corrupção do seu partido, corrupção do PMDB. É isso que vocês têm medo. Mas eu não quero fazer o que vocês estão fazendo aqui nessa casa. Vocês estão desviando o discurso, porque a casa está cheia de servidor público municipal, pautando. Vocês querem blindar o prefeito, trazendo esse discurso aqui hoje, porque a pauta é municipal. Permite a parte. Aí quando a pauta é municipal, vocês jogam pro governo federal, porque vocês têm medo de discutir aqui no município. Vocês têm medo de discutir o Estado. Na semana passada, ninguém falava em estelionato eleitoral. O governador Sartori cortando o salário do servidor, aí tinha vereador que não tinha coragem de ficar no plenário, sentadinho ali, não tinha coragem de enfrentar o servidor do Estado. Agora vem aqui falar, jogar pra cima. O senhor não ficava nem sentado aí pra não ter coragem de olhar o servidor de frente. Não tem coragem. Vamos discutir a pauta. Questão de ordem. Vereador Beltrão tem sua parte. Questão de ordem. Qual que é o artigo? Como é que eu não posso olhar nos olhos do funcionário se eu sou funcionário? Se eu sou funcionário, a tua mãe sabe. O senhor é tão servidor que o senhor não estava na manifestação ali apoiando esses servidores aqui. E depois a gente vai ver quem apoia a moção aqui de apoio aos servidores. A gente espera contar com o seu voto. Vereador Beltrão tem sua parte. Bom, primeiro, vereador Denise, parabéns pela veemência, pela contundência, porque é brabo ter que aguentar aqui aqueles que quebraram esse país, quebraram o Estado, praticaram a maior corrupção da história do Rio Grande do Sul através do Detran, que foi o PP, o Banrisul através do PMDB. Nós temos o operador do PMDB da Petrobras, que é o Fernando Baiano, que através dele que se começou todo o petrolão, e que ele era o articulador da Fida em Sanenco, que por acaso foi quem fez a barragem do Marrecas. Então é duro, aqueles que quebraram o país, quebraram o Estado, com discurso fácil. Só que eu também não vi, e aí eu entendo que é quanto pior melhor, porque não trazem uma proposta, não sinalizam nada, é apenas quanto pior melhor. Só que o ano passado, quando a presidente Dilma veio para a Festa da Uva, era um bando de bajulador, era um bando de puxa-saco ao redor da presidente, inclusive para garantir os seus carguinhos lá em cima. É por isso que tem que mostrar essas contradições. Mas realmente concordo com a senhora que a síntese é para desviar o foco do assunto. Bom, então, trazendo o debate para a pauta municipal. É importante registrar que os servidores municipais estão sofrendo muito com críticas, inclusive do prefeito municipal, que em época de campanha diz que vai valorizar o servidor público, mas agora a gente vê falas, inclusive na imprensa, desrespeitando o servidor público. Os servidores estão aí o dia todo numa paralisação, numa mobilização também, uma mobilização legítima, para quem defende Estado mínimo. Eu defendo os servidores públicos, defendo um Estado forte que garanta a qualidade do serviço público. E esses servidores estão hoje o dia todo paralisados, e não é apenas por ganho real, como algumas pessoas tentam minimizar o debate dizendo que o Caxias do Sul vive crise, que o Brasil vive crise, e tentam colocar a população contra o servidor público, dizendo que servidores públicos teriam privilégios.
direitos dos servidores públicos são conquistados através de concurso público, e são equivalentes aos CLTs. O servidor público ele não tem fundo de garantia, ele não tem alguns direitos que os seletistas têm. Mas a gente tem outra forma um outro regime de trabalho. E os servidores públicos merecem, sim, o respeito e o fortalecimento do serviço público em Caxias do Sul. E o que nos apavora, e apavora os servidores de Caxias do Sul, não é a falta de expectativa de ganho real, mas o plano de carreira. Esse plano de carreira que já iniciou. Esse plano de carreira que já iniciou a portas fechadas, eu diria. Inclusive, contratando aí uma assessoria para fazer o tal do plano de carreira. E o plano de carreira do município, o plano de carreira dos servidores municipais estão sendo feitos em etapa. E a primeira etapa foi o dos professores. E esse plano de carreira é uma afronta aos professores municipais. Eu nunca vi. São anos de luta do serviço público por um plano de carreira, mas um plano de carreira que valorize o servidor público e não um plano de carreira que retire direito dos trabalhadores. E o que a gente vê no plano de carreira do município é que os professores, para conseguir chegar no topo, né, da sua valorização, vão ter que trabalhar 35 anos no serviço público, sendo que os professores se aposentam com 25 anos. Então, essa promoção, esse ápice de uma promoção pelo plano de carreira proposto pelo município, é uma afronta, assim, aos professores. Então, quem diz que defende professor... Quem diz que defende os professores tem que garantir um plano de carreira que valorize o servidor. Não adianta agora propor algo equivalente aos cargos que existem, às promoções que já são realizadas, pagando a diferença do cargo atual para o plano de carreira por parcela autônoma, que não vai ser levado para a aposentadoria, que vai retirar direitos dos professores e que não vai garantir a qualidade de ensino. Então, o debate ele é muito mais amplo, é o plano de carreira que a gente está em jogo. Não adianta agora querer prometer que vão fazer o plano de carreira antes da próxima eleição, e os servidores públicos não participam, não são escutados, o sindicato acaba não tendo força dentro dessa comissão, e a gente não consegue garantir os direitos dos servidores. Então, a gente precisa fazer esse debate. Então, a imprensa, o pessoal que está nos acompanhando precisa saber, os servidores públicos estão parados hoje para garantir a valorização do serviço público, um plano de carreira que valorize o servidor, que avance em conquistas e não retroceda, como a gente está vendo já nas amostras dos planos de carreira, especialmente dos professores. Nas eleições, é fácil fazer discurso de que valoriza o servidor, que valoriza o professor, valoriza a educação, mas a gente só vê... A gente só vai ver de fato essa valorização com um plano de carreira que respeite todas as conquistas já conquistadas pela categoria, mas que a gente consiga avançar cada vez mais. Então, hoje a bancada do PT está apresentando uma moção em regime de urgência, de valorização dessa mobilização, a favor da mobilização dos servidores, para apoiar um plano de carreira que realmente respeite toda a história do funcionalismo público de Caxias, que é uma história de muita luta e de muita garra. Então, os nossos cumprimentos aqui, eu já peço de imediato o apoio dos vereadores. A gente foi chamado pelos servidores públicos que nos solicitaram essa moção de apoio, e como o Partido dos Trabalhadores defende os trabalhadores, a gente sim apresentou essa moção e a gente espera ter o apoio aí dos demais vereadores, que a Câmara de Caxias consiga dar essa resposta a toda essa categoria que está aqui presente, mobilizada o dia todo. E que se tenha claro que a luta é para mais do que ganho real. A gente está falando de plano de carreira, é história do serviço público na nossa cidade. Não é qualquer plano de carreira que serve. Se é plano de carreira que tira o direito dos trabalhadores, eu voto contra
e espero que ninguém aqui apoie o roubo de direitos dos trabalhadores. Isso a gente não vai permitir nessa Câmara de Vereadores.